Como crescer um canal no YouTube da forma mais preguiçosa possível em 2026? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu fiz uma pesquisa, né, de eh, alta qualidade para me basear e me amparar nesse assunto. E assim, eu mesmo não estou aplicando essas estratégias no meu canal, uma coisa recente que eu aprendi. Porém, se vocês duvidarem de mim, vocês podem ver meu vídeo lá de como gerar autoridade, mesmo se você não tiver resultados. E basicamente é isso daqui, ó. Você pode se amparar em outras coisas, em análises, em números, lógica, ciência e exemplos. A gente vai dividir em duas partes. Essa parte aqui também eu já escrevi antes, então era só para me ajudar aqui no roteiro. Mas a gente vai dividir entre o que a plataforma diz sobre crescimento no YouTube e como que a gente pode melhorar o desempenho do nosso canal, como que a gente pode fazer para ser impulsionado. E a segunda parte, o que alguns criadores falam recorrentemente e que a gente pode explorar como verdade a partir dessas coisas que ressoam e que fazem sentido pela lógica. Então, a primeira ideia principal que a gente tem, que é comprovada pelos dados e também pelo meu canal, a grande maioria dos canais grandes, é que eles não possuem uma fonte de tráfego externa tão grande. Quais são, então, os métodos que eles trazem audiência para os seus vídeos? E a resposta é simples: com indicação da plataforma mesmo nos vídeos sugeridos, que chega em torno a 90 a 100% da audiência gerada, que é no caso as pessoas que vão para o vídeo. Tem aqui um gráfico no meu canal, então assim, tem a maior parte que vocês sempre vão receber vai ser de recomendados na página de exibição. E a gente quer que o YouTube sugira nosso conteúdo para cada vez mais gente chegar no nosso vídeo. E aqui embaixo já tem a frase que eu trouxe aqui, é a mesma, tá? Para ter mais chances de ter o seu conteúdo sugerido pelo YouTube, basta aumentar a taxa de cliques e o tempo de exibição do seu vídeo. É só isso. Mas para isso ficar fácil e a gente fazer isso de forma preguiçosa, a gente tem que destrinchar e ir mais a fundo nessas camadas para entender como é que funciona. Então, como é que a gente consegue taxa de cliques e uma duração maior de exibição, que é a retenção, né? Primeira coisa, como gerar um conteúdo altamente clicável? Então, veja o vídeo Como deixar sua thumb irresistível. Para que esse não fique com um vídeo muito longo nem repetitivo, lá você vai ver como o ser humano se comporta e uma análise de alguns canais aí que eu fiz com altos números de visualização. Dessa forma, você vai ignorar tudo que as pessoas dizem sobre atenção e gerar sua própria receita para viralizar e obter os melhores resultados. Então, é desse vídeo aqui que eu estou falando, tá? Que eu fiz algumas análises. Se você já estiver com o cérebro derretido de tico-teco, tiver TDAH, for preguiçoso ou ganancioso só por informação rápida, então você já está no vídeo certo. Como atrair o clique de forma rápida e fácil? Estude thumbs de vídeos que aparecem no seu feed principal, nos canais que você acompanha como inscrito e principalmente no seu histórico, que são os vídeos que você já clicou. Então veja quais você fica com muita vontade de clicar, anote e enumere os motivos e combine isso dentro da sua thumb. Anota tudo: fontes, títulos, cores, organização dos elementos, setas, ornamentos, efeitos, fundos, personagens e as razões mais que você achar, e tenta achar uma correlação entre elas. Se a pessoa não entra, ela não compra. Se a pessoa não clica no vídeo, ela não assiste. Então faça o clickbait, que não é bait porque você vai entregar conteúdo depois. E se você manjar de Photoshop, edição, melhor ainda. Você pode também usar o GPT, o Adobe Express, o Canva, até o Paint, o que ficar melhor para você conseguir gerar uma thumb cativante. Como ter uma retenção, o que mais, né? Ou como ter uma retenção alta nos seus vídeos. Veja o vídeo Como deixar as pessoas viciadas no seu vídeo. Nesse vídeo você vai aprender táticas para manter o interesse das pessoas alto no decorrer dos seus vídeos. E os três tipos de atenção, né? Como gerar atenção? Aí a resposta mais rápida para vocês, se não quiserem ir lá ver o vídeo e se aprofundar, é
Aplique o máximo dessas táticas sujas para gerar tensão sustentada, que é aquela que você dá novos estímulos a cada poucos segundos para entreter o espectador. Vou dar um pequeno resumo, exemplos mais completos, você vai ter que ver o vídeo longo da playlist. Mas em geral é isso daqui, ó. Novidade, pattern interrupt, quebra de padrões, mudança de enquadramento, informação contraintuitiva, emoção, principalmente se for negativa, porque o trigger emocional é maior ainda. Então a pessoa dá aquele disparo de adrenalina para fazer uma ação. Ameaça, perda, raiva, curiosidade, prazer, ou pode ser positiva também, motivacional e tudo, mas assim, normalmente a negativa ela acaba tendo um pouquinho mais força. Relevância pessoal, brutalmente particular, e você consegue isso fazendo um match research, que é indo lá nos comentários de posts que bombaram na internet e ver quais são os principais comentários das pessoas, como elas pensam, entende? Tem gente que já coloca IA para fazer um scrap lá no Reddit e nos tweets mais bombados, digamos assim. Incompletude, loops de atenção, curiosidade informacional, que elas podem ser resumidas tudo dentro da mesma caixa. Risco de perder algo. Falei errado. Risco de perder algo. Errei de novo. Risco de perder algo. FOMO, mais progresso e o sunk cost. O sunk cost é aquela coisa do. O FOMO vocês sabem, né? Medo de ficar de fora. Fear of missing out. E o progresso, o sunk cost, ele é assim, quando você já dedicou tempo demais e você não quer desistir. Basicamente isso. Clareza é pior do que carga cognitiva leve. Por exemplo, o meu conteúdo aqui ele traz muita clareza, mas ele é difícil de mastigar, sabe? Então não é todo mundo que vai querer assistir. Então é melhor você fazer um vídeo de carga cognitiva leve, onde você coloca até menos ideias por minuto e distribuir sim até mais vídeos. Checklists curtinhos, de no máximo 5 itens, coisas bem separadinhas, porque as pessoas, elas muitas vezes chegam do trabalho cansado, elas querem assistir um conteúdo que no máximo é infotainment, mas elas não querem ver conteúdo tão difícil assim, sabe. Claro que tem espaço para todo mundo, mas se a gente pensar no público de massa, que é o que a gente quer atrair para mais visualizações, eu não, né, porque justamente eu faço o contrário, então a gente faz dessa forma, a gente deixa o conteúdo cada vez mais leve. Eu sei que você quer explicar coisas complicadas, às vezes, por exemplo, igual eu, mas normalmente o resultado vai ser que vai ter cada vez menos interesse. Recompensa previsível. Vou mostrar exatamente como fazer tal coisa. Tipo no começo desse vídeo que eu devia ter falado. Nesse vídeo você vai aprender exatamente como fazer. É, o- Nesse vídeo você vai aprender exatamente como fazer 1 milhão de views em até 30 dias. Previsível e específica. Eu esqueci de colocar específica aqui. Escassez cognitiva, janela de oportunidade, contraste, before, after, seria o antes e depois cognitivo, autoridade, ancoragem em fonte confiável, como naquele vídeo que eu já falei para vocês ali, fatos inegáveis, fluidez de processamento, que é parecido com isso dali que eu falei da clareza e carga cognitiva leve, mas fluidez de processamento é como se você estivesse fazendo o storytelling, ele contando uma história. Você vai conseguindo processar a informação na cabeça das pessoas de forma que faz sentido, de forma coerente. Tem começo, meio e fim. Início, enredo, lá o conflito e depois a conclusão. Hyperbolic discounting, que é pequenas vitórias e promessas, sensação que você dá das pessoas que elas estão melhorando e progredindo. E não satisfeito, ainda deixei aqui algumas coisas para vocês que podem ajudar também, que é virar o intro script template, que você começa com um bom hook, adiciona o conflito e então a conclusão, digamos assim. E ele também pode ser mais destrinchado de forma
Assim, ó, gancho, curiosidade, dor ou pergunta, contexto, situação, espectador, que o espectador está, no caso, né? Tensão, algo que está em jogo. Aqui às vezes pode ser até com você, sabe? Mas você tem que trazer o seu contexto, o que está acontecendo. Tensão é o momento de conflito, a progressão, que seria o avanço sem enrolação, e a transformação, que é a mudança. Isso tem que ser no final, porque se você entrega logo tudo no começo, as pessoas não ficam até o final. E aí elas clicam fora do seu vídeo. Por exemplo, uma coisa também que é interessante que eu estudei, ó, é quando você coloca o conflito no próprio título. Por exemplo, esse cara aqui ele faz vídeos de Elden Ring, né, que é um jogo que eu jogo, que eu gosto, e ele colocou assim, ó, Elden Ring Randomizer, mas eu só tenho uma vida. Ou seja, ele embutiu o vírgula, mas e adicionou o conflito no próprio título, sabe? Tem outro vídeo que eu vi também, que é assim, zerando Elden Ring, mas eu sou o Toji Fushiguro. Aí, assim, ele já coloca também de forma perfeita isso que eu falei pra vocês, que é o hook, né? Qual que é o enredo, digamos assim, qual que vai ser a dificuldade, e daí você tem que assistir o vídeo pra ver se ele conseguiu, né? O que que aconteceu. Confirmar que isso é mesmo ou muito parecido com o que você viu no título primeiro. Então as pessoas elas quando clicam no seu vídeo, elas querem ter a certeza que elas estão no vídeo certo. Digamos assim, você fala que você vai ensinar no YouTube, a crescer no YouTube, e quando a pessoa chega, você começa a falar sobre a história da arte. Tipo, elas clicam fora imediatamente, sem pena, tá? Porque elas não vieram ali para isso. Você fez realmente um bait e a taxa de evasão vai ser muito grande. Então você tem que confirmar, não, é aqui mesmo, você entrou na sala certa. Adicionar situação de conflito, falar sobre o objetivo, abrir um looping completo. Isso aqui é muito bom, tá? Porque as pessoas não lidam bem com incompletude. Por exemplo, será que eu consegui, eh, vamos, sei lá, dizer, derrotar o boss, só que só com as armas do Tojo Fushiguro, que é igual aquele vídeo lá? E daí começa a aventura, né, que daí ele começa a procurar. Porém, mas aí os conflitos, dificuldades, né, não vai ser tão fácil assim, a gente vai ter que passar por isso, isso, isso e aquilo. E daí você mostra a coisa acontecendo, né, volta pra aventura, e então o desfecho. Até mesmo na música, eles colocam isso daqui, o o começo, o hook, o enredo, a situação de conflito, e então o desfecho, que é a finalização da música. Mas se você também não quiser fazer isso, se você quiser seguir o caminho dos criadores, e o que eles falam, você também pode ver o vídeo como os criadores bombam no YouTube. Na real, eu acho que eu até coloquei outro título, tá? Mas eu vou deixar o card dele aqui, vocês podem dar uma olhada depois. Ou se não, receba o info de speedrun aqui nos. Ou receba o compilado de infos de speedrun no comentário aqui abaixo, que é esse daqui, ó. O que os criadores estão falando, senso comum que ressoa como verdade, repetição, que daí você melhora o seu conteúdo e vai chegar na perfeição. Por isso que eles falam, só posta, vai postando. Não é porque eles acham que isso simplesmente vai magicamente trazer resultados, e sim porque eles acreditam, no fundo, que com vídeo após vídeo você vai cada vez melhorando mais, deixando teu vídeo mais interessante. Segundo que também tem a questão da confiabilidade da plataforma, é um sinal positivo, não é alguém que está fazendo só um vídeo bait ali e, sei lá, né, não é ofensivo, digamos assim, para a plataforma, né, é um canal confiável, digamos assim. Modelagem brutal, que é o copia, mas não faz igual, pega canais adjacentes do seu e roube como um artista. Pega só o que tem de melhor e faz meio que uma mistura ali no seu. Teoria que somos mais iguais do que achamos. Então, assim, se as pessoas gostaram daquele vídeo e ele é de uma certa forma, elas vão gostar do teu também, sabe? Mas copia, mas não faz igual, sabe? Porque senão vai ser uma versão reciclada daquele vídeo que elas assistiram
E daí talvez se elas assistiram já aquele vídeo, elas não vão gostar do seu, porque elas vão sentir que estão recebendo a mesma ideia de novo, só que de uma forma mais barata. CTR bom com público frio, se as pessoas que não gostam de você, que não gostam não, que não conhecem de você, já estão gostando do teu conteúdo, então perfeito para o algoritmo te impulsionar. Conteúdo é mais importante que o algoritmo, que é igual a audiência. Não tem segredo tentar a tática mágica para burlar o algoritmo. Se você fizer vídeos bons, a audiência vai gostar e seu vídeo vai ser recomendado, vai chegar para mais gente. Ângulo diferente sobre o assunto, que é aquela questão que eu falei, né? De ir com ideias que vão contra a manada, perspectiva nova. Fake persona é muito estranho quando você tenta ser alguém que você não é. Interação também importa, que é a terceira, né? A gente tem a primeira que é o clique, a segunda que é a retenção, e depois o algoritmo também vai olhar se tem like, se tem comentários, e isso vai ajudar no impulsionamento. Seu vídeo é uma merda, falta autocrítica, mas você tem apego emocional. Então, assim, tudo que a gente cria, a gente acha que é muito bom, mas a gente tem que, às vezes, aplicar aquela questão do artista que se afasta um pouco da sua obra para conseguir ver os defeitos dela. E assim, não quer dizer que você fez um vídeo ruim, que necessariamente você é uma pessoa ruim, tá? É simplesmente alguma coisa que você criou, às vezes não ficou perfeito, mas pode melhorar. Mensagem motivacional no final gera like. Nicho, é mais fácil de alguém maratonar seus vídeos, porque é tudo relacionado a um assunto do interesse dela. Você fala as mesmas coisas de vários jeitos diferentes. Valor, absorva algo de valor e transmita, simples. Assunto quente de alta demanda, que é a trend. A embalagem, que é o igual aqueles canais caça-níqueis. Complexidade fake na thumb, que parece que tem algo complicado, ornamentos, gráficos e tudo mais, aí você clica para saber o que é. Edição não importa muito, apenas tire as bobagens como é, ou e vícios de linguagem, e uma porrada de. Ou quando você começa a devagar, e uma porrada de outras coisas. Mas se eu vou fazer vídeo parte 2 se tiver muito interesse. Fazer um bom clickbait, que não é bait, mas segurar a atenção das pessoas. Cala a boca, fone. Eu já entendi que tá com a bateria baixa. Com todas as ferramentas que eu forneci. Se você conseguir fazer as pessoas maratonarem seus vídeos, melhor ainda, mais recomendação você vai ter. E um plus aqui, na playlist que eu montei para você, ainda tem um vídeo que fala sobre autoridade, né, que eu já falei lá no começo do vídeo. Conclusões que geram incentivos sempre formam um like, então faça isso no final. Por exemplo, eu coloco normalmente uma frase motivacional. E a que eu vou deixar para vocês é: todo mundo é especial, que é um ótimo jeito de dizer que ninguém é. Flecha dos Incríveis.